Olá pessoal, eu sou a professora Lorena Ponce de Leon, de redação, e no nosso encontro de hoje nós vamos estudar os elementos da narrativa. Conforme a gente já vinha conversando, a gente vai agora aprimorar os nossos conhecimentos acerca da tipologia narrativa. Mais especialmente, nós vamos estudar os elementos da narrativa, certo? Vem comigo para que você entenda alguns conceitos, e depois coloque-os em prática. Veja bem, você tem as narrativas de caráter histórico, científico ou jornalístico que abordam fatos do mundo real, como uma biografia, que é um gênero textual, tá, pessoal? A gente já estudou a diferença entre gênero e tipo, e isso é importante para você. Você vai entender, sobretudo, quando a gente chegar no processo de escrita mesmo, da tipologia dissertativa argumentativa, que é a solicitada pelo Enem, tá? Até então, um pouquinho de calma para a gente ir entendendo esses conceitos, essas teorias, para que a gente vá paulatinamente, devagar, chegando até esse processo de produção da escrita, até esse processo de produção textual, tá? Enquanto algumas produções literárias, pessoal, de ficção, apresentam um universo criado pelo autor, como histórias de ficção científica, própria, por exemplo, se você prestar atenção, o conto fantástico, um gênero que tem um teor fictício, mas a biografia, por exemplo, ela pode ter um teor real, porque ela conta, bio significa vida, e grafia escrita, então escrita da vida. O gênero biografia, a biografia do Carlos Drummond de Andrade, biografia do Machado de Assis, biografia da Elis Regina, biografia da Clarice Lispector, que inclusive eu estou lendo agora, fala sobre a vida da autora, da escritora, tá? É diferente do que acontece, por exemplo, no enredo, nas narrativas fictícias, Isso aí, na ficção, você consegue criar, como eu já falei aqui em encontros anteriores, você consegue, inclusive, ter um animal que fala, ter um monstro, ter um vampiro, uma bruxa. Isso é natural dessa narrativa fictícia, tá bem? Diferentemente do que você vai fazer no Enem, pessoal. O Enem trabalha com a tipologia dissertativa argumentativa e requer de você, quanto mais inferências com outras áreas do conhecimento, melhor, tá? Olha só, o enredo, pessoal, da sua narrativa é o primeiro elemento da narrativa que estudaremos, tá? Este pode ser organizado de diversas formas, preste atenção aí. Veja bem, o enredo é o conjunto de fatos, ligados entre si, que fundamentam a ação de um texto narrativo. Então, o enredo dela, diga aí qual foi o enredo. É por isso que quando você está em casa, por exemplo, fulano está me enredando, mãe. Eu fiz isso, isso, aquilo, outro, e ele enredou. Ou seja, enredou, você não tinha parado para pensar nisso ainda, você acha que não, mas de enredar é contar o fato, mamãe, fulano fez isso, isso, aquilo, outro, quando a senhora não estava, puxou a toalha da mesa, quebrou o vaso e tal. Então, isso, enredou, vem de enredar, de contar a história, tá? Aí você tem aqui, dentro da narrativa, dentro do enredo, personagens. O personagem, a personagem, tá? Pode ser utilizada aí a predominância dos dois artigos, mais usualmente a personagem, é um ser criado para um texto narrativo. Pode simular as características de uma pessoa, pode ser um animal, um sentimento ou um objeto personificado. Geralmente, quando é um animal e esse animal fala, é próprio dos contos, sobretudo os contos fictícios, irreais, imaginários, tá bem? Vamos adiante para entender mais esses elementos. Dentro, tá, dessa narrativa, desses elementos, há também o espaço, tá? O espaço é o lugar que a narrativa ocorre, tá, pessoal? A construção do espaço contribui para elaborar as personagens. Se o autor descreve uma personagem que mora na cidade, em um apartamento grande e todo organizado, o leitor imagina certas características para essa personagem, obviamente, diferente das que suporia para alguém que sempre viveu num deserto, por exemplo, tá? Então você tem aí, às vezes, não é necessário descrever em detalhes um ambiente. Em muitas crônicas, veja bem, que crônicas é um gênero, a crônica é um gênero, que é uma narrativa, tá bem? Em muitas crônicas, acompanhe, aparecem apenas em um bar, num jardim, entrou numa casa. E essa informação basta para conhecer o espaço e a parte do contexto. Vem cá, vem comigo. Lembra que eu já havia falado a você anteriormente nos nossos encontros que o conto
né, é um tipo de narrativa. A crônica também é um tipo de narrativa. E os contos, eles devem, segundo o Edgar Allan Poe, ser lidos em uma sentada, isto é, rapidamente. Então eles têm, né, é importante você perceber, espaço reduzido, pode ser tá? Ele tem o tempo reduzido, pode ser numa manhã, numa tarde, numa noite, né? As narrativas mais longas, por exemplo, uma novela, você acompanha por 8 meses uma novela da maior emissora que nós temos de televisão no Brasil, por um ano, né? O conto, ele se dá em uma tarde, em uma manhã, o espaço é reduzido, tá? Pode ser um bar, pode ser uma escola, pode ser uma sala de aula, um quarto. É diferente, porque é uma narrativa mais curta. Quando você tem uma narrativa maior, mais extensa, né, aí você consegue destrinchar, desenvolver dar mais detalhes a uma personagem. Você consegue não só que se passe num quarto, mas numa casa, numa cidade. Né, você consegue estabelecer viagens para aquelas personagens. Há muitos protagonistas, há muitos coadjuvantes, né, há vários atores e várias atrizes, diferentemente do conto, que tem tudo isso aí muito limitado, por ser um gênero curto, tá? Vem comigo mais adiante, olha só. E isso é importante para você, porque quando você for produzir os seus contos, você precisa, tá, ter atenção a isso, para não produzir um conto muito extenso. Ele tem que ser realmente reduzido, tá? Vamos lá para o tempo, que eu acabei de falar. Olha só, o tempo em uma narrativa, tá? Ele pode ser definido como duração da ação. O tempo ele pode ser cronológico e ele pode ser psicológico, tá? No tempo cronológico, pessoal, ele se dá, né, em dias, horas, meses, anos. O tempo psicológico é uma narrativa em que você faz um acesso a algo de outrora, a algo que já passou. Você usa, por exemplo, a técnica do flashback, que você, por exemplo, eu estando aqui hoje, dando essa aula, vou dar um exemplo de algo que aconteceu comigo, tá? Quando eu tinha 12 ou 13 anos, eu fui posta para fora da sala de aula, porque respondi ao professor. Então, esse episódio lamentável que realmente aconteceu na minha vida, eu estou trazendo para esse momento aqui agora, mas eu acessei a minha memória para que eu tivesse acesso a ele. E aí eu resgatei do passado e trouxe para esse contexto aqui atual. Eu usei a técnica do flashback para acessar a minha memória e trazer isso para esse nosso encontro aqui agora. Tá? Então, esse não é um tempo cronológico, de cronos, cronologia, relógio, tempo, não é. Ele é um tempo psicológico, ele se passa na minha cabeça. Tá? É diferente do tempo real, né? Da duração dessa aula, por exemplo, que tem 20 minutos, é uma cronologia. Né? Então, em 20 minutos a gente estabelece essa aula aqui, é diferente. Tá? Vamos adiante ainda para os elementos da narrativa. Você tem o foco narrativo. O foco narrativo diz respeito, tá, aos personagens, tá? Se é narrador, aos narradores, perdão. Se é narrador, observador, narrador, personagem, narrador, onisciente, certo? Aí tem lá, a narração pode ser feita em primeira pessoa, narrador, personagem, eu, nós, ou em terceiro, ele, ela, eles, elas, de acordo com a ótica do narrador, isto é, de sua posição diante dos fatos. Então, o foco narrativo tem tudo a ver com o narrador, tá? Olha só, o texto Amâncio é uma narração em primeira pessoa. Veja bem, é o próprio Amâncio, narrador personagem, que relata fatos de sua vida falando de seus desejos. Veja bem, eu trouxe aqui em outra aula a obra Dom Casmurro de Machado de Assis, que Bentinho e Capitu, né, e também Escobar, são as 3 personagens principais, né? O Bentinho é apaixonado pela Capitu, eles se casam, e aí fica a dúvida, né? Machado de Assis, o autor, deixa no final da narrativa, né, no final da obra, do conto, a dúvida se Capitu realmente traiu ou não Bentinho. Como a narrativa se passa sob a ótica, né, do Bentinho, que é narrador-personagem, a gente deduz que sim, mas uma outra narrativa que se passe, né, sobre o olhar do Escobar, por exemplo, ou mesmo da Capitu, haverá, né, dirá para nós algo distinto, né, mas como a narrativa foi feita pelo Bentinho, a gente é induzido, né, a pensar que ela, a Capitu, o traiu, entendeu? Então veja bem aqui, olha só, na narração em terceira pessoa, aqui embaixo, o narrador não participa dos acontecimentos, mas observa tudo de fora da trama. Como narrador onisciente, ou seja, ele conhece todos os fatos.
Um exemplo, por exemplo, narrador onisciente, eu vou recorrer agora também ao Machado de Assis, mas há uma outra obra dele que se chama Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nessa obra, genialmente, Machado de Assis faz o seguinte: ele conta a narrativa, o conto, desde sua morte, tá? Ele narra e descreve tudo isso, que algumas pessoas, tal, não sei o quê, e depois ele volta, né, para o seu nascimento, tal, adolescência, essa fase pueril, adulta, tal, e ele envelhece, tá? E aí que a história volta novamente àquele ponto em que está, né? Então ele faz uma ordem, ele dá uma quebra nessa ordem, né? E não segue essa sequência tão linear, né? Então ele conta da sua morte, depois ele vai, né, faz lá uma interferência com o seu nascimento, com a sua fase de adolescência, fase adulta, e chega novamente à morte dele, né? E ele é onisciente porque ele, como sabe tudo que aconteceu, né, ele já está narrando, o narrador é um defunto, né? Então ele tem conhecimento, onisciência sobre todos os fatos, tá? Vamos adiante aí. Ela é bem curioso, né? Bem curiosa essa narrativa. Fica aí a oportunidade da leitura, a oportunidade da pesquisa, né? Acho que vale a pena, tá? Olha só, eu trouxe aqui para vocês nada mais, nada menos que uma charge. É importante você ficar atento e atenta que no Enem, né, a gente costuma trabalhar muito com a capacidade interpretativa do candidato, do aluno. Então é importante que você, né, a partir, né, de tudo que já viveu até aqui, tenha essa capacidade interpretativa, certo? Dito isto, é importante que você saiba interpretar as imagens e essa intertextualidade, né, a qual o Enem se propõe, sobretudo porque a tua prova ela vai ser, né, mais extensa, ela vai dialogar com as outras disciplinas e, ademais, ela vai ter uma diversidade de conteúdos que se comungam, que dialogam entre si. Então, é importante que você esteja atento, que você reflita antes de responder e que você faça as maiores inferências possíveis. Lembrando sempre que na hora de responder, eu sempre vos digo, das 5 alternativas, 3 são muito discrepantes, isto é, são impossíveis, são inviáveis, e 2 se assemelham bastante. Cabe a você, com um pouco mais de reflexão, com um pouco mais de capacidade interpretativa, de conhecer, né, e desconstruir aquela ambiguidade que há, aquela verossimilhança que há, né, na proposição de que está correto, para que você entenda que só há uma alternativa correta, tá? Então vamos lá, vamos tentar interpretar aí essa figura. Veja bem, é um diálogo, né? E aí você tem aí, foi o cartunista, o Laerte, quem desenhou, tá? É da Folha de São Paulo, a gente consegue ver isso tudo aqui nessa legendazinha, ó, tá? Vamos lá. Você tem aqui 2 garotinhos, né? Um sentado, parece meio chateado, e o outro também, mas de costas para esse aqui. Aí ele resolve dialogar. Ele diz, tá, você era o Jet Jackson e eu era o Ike. E a gente tinha caído numa ilha. Parece que eles estavam aí contando algo numa narrativa imaginária, né? E aí eles brigaram, né? E agora eles estão retomando o diálogo. Veja bem. Aí o maiorzinho diz, e o rádio tinha quebrado. Aí ele diz, eu ia sair para fazer um reconhecimento. Aí o maiorzinho diz, eu que saía. Aí o pequeno diz, de camisinha listrada, eu era o Jet Jackson. Aí o maior, com raiva, tá vendo aí? Parece que eles já tinham brigado por isso. Ah, eu não faço nada. Tá, você saía. Aí, no próximo quadrinho, na ilha tinha canibais. Né, ele tá pensando aqui. Aí o pequeno diz, eles te capturavam e iam queimar você quando Jet Jackson surge e, veja bem, eles estão dialogando e produzindo uma narrativa. Eles dialogam, né, e produzem uma narrativa. Você faz tudo, eu fico que nem Palerma. Qual é a graça? Aí o pequeno responde, parece mais esperto que ele, né? Tá. Aí o pequenininho diz, você se livrava dos canibais e corria para me avisar. Isso, daí
Aí, hora do jantar, né? Droga, droga, droga. E o pequeno diz tchau, né? Porque vai jantar na casa dele. E o maior, né? Que estava participando dessa narrativa, que queria ter uma atuação mais incisiva, né? Mas não tem, né? Sai realmente revoltado com essa situação aí, certo? É o seguinte, vamos lá ver o que é que nos reserva aí, né? Essa sequência de imagens. A sequência de quadrinhos indica uma progressão da narrativa na qual se percebe. Veja bem, letra A. A atuação das personagens em semelhantes papéis na história criada. A gente percebe isso aí, atuação de personagens em semelhantes papéis? Não. Há 2 papéis, não é? Inclusive tem o maiorzinho, que eu denominei de maiorzinho, como não há nomes, né? E o menorzinho de camisa listrada. O maior, inclusive, ele quer participar mais, né? A briga é exatamente essa. Letra B. O empate das personagens ao quererem assumir o lugar do herói na aventura. Olha, eu estou paquerando com essa aí, né? É tanto que o menor, muito agressivamente, muito de forma liderando, né, aquela discussão ali, quer sempre fazer tudo só. Estou paquerando com essa. Letra C. A indecisão das personagens em definir a coerência dos eventos da história. Olha, há indecisão mesmo, né? Agora, há indecisão, mas não com relação à coerência dos eventos. Há indecisão com relação ao fato de aparecer mais, de participar mais. É isso que eu vejo. Todavia, eu também vou paquerar, flertar com essa daí também. Letra D. A responsabilidade de uma das personagens em dirigir as ações de Jet Jackson. Ora, veja, os dois estão na luta incessante para ver quem é o Jet Jackson, né? E aí a gente não sabe quem é que vai ter essa responsabilidade aí. Então essa daí é uma forte candidata ao desprezo, né? Letra E. O descaso de Ikki em relação à importância do companheiro na elaboração do enredo. Veja bem, é o descaso de Ikki ou é o descaso do Jet Jackson, né? É importante a gente voltar lá para ver. Veja bem, olha só. O grandinho aqui, nesse segundo quadrinho, ele responde, tá, você era o Jet Jackson e eu era o Ikki. Ele, pessoal, que é o maiorzinho, que é o que está reivindicando aí direitos, né? Ele não está tendo, como diz a letra E aí, descaso não. Pelo contrário, ele está reivindicando a posição do Jet Jackson. Ele quer ser o Jet Jackson. Então essa está, né? Ela não é uma forte candidata ao desprezo, não. Ela já está desprezada. Então ficamos aí na paquera entre a letra B, né? E na paquera também entre, né, a letra D, né? Isso, C e D. A responsabilidade aí na letra D de uma das personagens dirigir as ações de Jet Jackson, né? E ficamos entre a letra B, o empate das personagens ao quererem assumir o lugar do herói. E a gente fica nessa, claro, obviamente, porque os dois estavam nesse embate. Aliás, eles já começam, pessoal, a letra B, porque eles já começam, veja bem, veja na imagem, eles já começam aqui discutindo, um de costas para o outro, né? E a discussão rola, né, exatamente em torno do protagonismo da história, aquele que vai, que salva, né? Aquele que faz, aquele que pratica, né? Aquele que tem a ação de salvar, né? Mas aí dá a hora do jantar e cada um vai brincar com a brincadeira da brasa, né? Cada um na sua casa, não é isso? Bom, essa questãozinha aí foi fácil de fazer, né? Haja vista, né, que você tem uma capacidade interpretativa muito grande, né? Haja vista que você soube primeiramente interpretar. Da mesma forma que você utilizou os seus conhecimentos para responder essa questão, né, objetiva, você vai utilizar para fazer a prova do Enem, para produzir a redação do Enem, que tem esse caráter subjetivo, mas que precisa da sua objetividade no encadeamento de ideias e na organização, tá, do texto. Tudo isso que a gente está estudando até aqui serve de base para que você, na hora da redação do Enem, saiba organizar os teus parágrafos, dentro deles os teus períodos e dentro dos períodos as tuas frases, de modo que elas consigam, né, fazer sentido. Daí, né, o seu grande desafio como aluno, como estudante, né, na hora de pegar um tema que certamente vai ser de relevância social,
certamente que é um problema social e que certamente exigirá de você, candidato, aluno, estudante, uma solução para essa problemática. Tudo isso dentro das 5 competências que o Enem pede, né? Nos nossos próximos encontros eu vou aí esmiuçar cada competência dessa, mostrar para você o que é que se pede no Enem, para que você possa, né, atender as expectativas, para que você possa produzir o seu texto, tá? De maneira cordial, de maneira elegante, de maneira positiva, né? E de maneira que você possa ter uma redação nota 1000, tá bom? Então espero que você tenha entendido aí todo o nosso encontro de hoje. Estude, utilize o nosso material e até o nosso próximo encontro.